transformar desejo em pontes pra chegar. Diga pra vida, eu sou mais eu. Diga pro alvo, aí vou eu. Flecha veloz nas mãos de Deus. Vai em frente, o mundo é seu. Pois é a fé que faz o herói. Olha pra dentro de você. Só realiza quem constrói. A gente nasce pra vencer. Imbatível é quem faz de cada luta um degrau pra fortalezas alcançar. Oh, invencível é quem não pensa em desistir. Faz os espinhos trampolins pra chegar lá. Diga pra vida, eu sou mais eu. Diga pro alvo, aí vou eu. Flecha veloz nas mãos de Deus. Vai em frente, o mundo é seu. Pois é a fé que faz o herói. Olha pra dentro de você. Só realiza quem constrói. A gente nasce pra vencer. O pódio é sim o teu lugar. Mira no alto então pra conquistar. O pódio é sim o teu lugar. Seja a flecha que vai ao céu. Diga pra vida, eu sou mais eu. Diga pro alvo, aí vou eu. Flecha veloz nas mãos de Deus. Vai em frente, não é seu. Só realiza quem constrói. A gente nasce pra vencer. A gente ouve falar muito em transição planetária, mas será que precisamos que o mundo mude para que nós mudemos? Ou é o contrário? O mundo só vai ser realmente melhor quando aqueles que fazem parte dele forem melhores. Você me dá o passador, por favor? Para iniciar, eu vou explorar um pouco um livro que eu acredito que todo mundo tenha mais intimidade, que é o Evangelho segundo o Espiritismo. Muita gente se diz espírita, mas infelizmente a realidade é que quando nós convivemos com alguns confrades, descobrimos que às vezes nem estudou o livro dos Espíritos, muito menos leu a Gênese e por aí vai. Mas o Evangelho segundo o Espiritismo é um livro que eu costumo dizer de socorro. Quando a gente está realmente precisando daquela ajuda, mesmo que nós não sejamos ainda espíritas, o primeiro conselho é: toma aqui esse Evangelho,
Comece a praticar em casa, leia, faça o evangelho no lar. Então eu gosto muito de começar sempre a apresentação com o Evangelho segundo o Espiritismo. E nós temos essa afirmação: reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para dominar suas más inclinações. Quando Allan Kardec ele faz essa afirmação, lá no capítulo 17, sede perfeitos. Quando a gente fala de perfeição, nós estamos falando de evolução espiritual. Por que nós reencarnamos? O Espiritismo, um dos pilares dele é a reencarnação. Nós reencarnamos porque o objetivo da reencarnação é o aperfeiçoamento moral. Está lá na questão 167 de O Livro dos Espíritos. Então, quem não sabia porque está aqui encarnado, fique sabendo que está aqui para evoluir e voltará aqui enquanto for necessário. Quando Allan Kardec faz essa afirmação, ele diz que reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços. Pelos esforços. Ele não está dizendo que pela forma que já se transformou. Não, é aquele que está se esforçando. A realidade é essa. Quando nós queremos melhorar algo na nossa vida, só melhora a gente se a gente se esforça. Quando a gente não coloca a nossa vontade em ação, ficamos por aí sofrendo, querendo que alguém resolva a situação por a gente, ou que alguém venha e tire aquela dor de dentro do nosso peito, aquela angústia, aquele sofrimento, ou por uma perda, uma doença, uma decepção, e por aí vai. Mas são as pessoas que fazem por nós? Não. Por isso a importância da doutrina espírita nas nossas vidas. Porque ela transforma, ela trabalha a reforma íntima. O que é reforma? Eu quebro algumas coisas, amplio, aperfeiçoo. Se eu tenho uma casa que tem uma sala, um quarto, um banheiro e uma cozinha, aí eu agora vou derrubar aqui esse quarto, vou construir mais um, divido, boto as divisões, já faço 3 quartos. E por aí vai, com um planejamento. A gente só reforma para melhorar. Porque senão é apenas destruição, é perda. E por que íntima? Porque cada um é responsável pela sua construção. Cada um é responsável pela sua reforma. Então, quando Kardec nos chama a atenção para esforços, para dominar suas más inclinações, mas que más inclinações são essas? Nós temos muitas más inclinações. A mais conhecida delas, que engloba para praticamente todas, são os vícios, as paixões. Então, o verdadeiro espírita é aquele que se esforça para dominar essas más inclinações. Ele faz um esforço para começar a transformá-la. Mas é uma tarefa fácil? Aproveitar que está todo mundo vestido assim de azul. Imaginem canguru. Vocês conhecem o canguru? Canguruzinho, animalzinho azul. Canguruzinho azul. Fechem os olhos, por favor. Pensem no canguru azul. Vocês estão enxergando o canguru azul? Responda aí, por favor, para eu ter certeza. Canguru azul. Olhos fechados. Abram os olhos. Agora eu vou pedir para vocês, por favor, não pensem no canguru azul.
Não pensem no canguru azul. Não pensem no canguru azul. Alguém conseguiu ficar sem pensar no canguru azul que acabou de raciocinar? E assim é a nossa vida. Diante de determinadas circunstâncias, nós passamos por um problema e queremos nos livrar desse problema alimentando o problema, pensando nele constantemente, se ocupando dele constantemente, colocando o seu psiquismo naquilo. E esse é o momento de você desviar um pouco a rota. Pensar em outros valores, em outras tarefas. Por exemplo, se aqui vai ter aquela torta de morango, né? Mais tarde, de chocolate coberta cheia de morango, daqui a pouco, né? Uma torta cheia de morango em cima. Sabe aquela torta que é toda de chocolate com os morangos que a gente coloca? Vocês conhecem essa torta maravilhosa? Deliciosa, né? Agora eu pergunto, enquanto vocês estavam pensando na torta que eu estava descrevendo, vocês estavam pensando no canguru azul? Hã? Não, né? Por quê? Assim é a nossa mente, é o nosso cérebro, somos nós. Então veja como a gente consegue desviar o pensamento. E para superar determinadas situações, precisamos despertar para isso e tomar novas decisões. Quando Allan Kardec, na questão 784 de O Livro dos Espíritos, ele questionou a pleiade de espíritos o seguinte: a perversidade do homem é bastante intensa, é ou não é? É. E não apresse, ou seja, que ele está recuando, parece, né? Esse apresse é de apreciar, de apreciar. Que ele está recuando em lugar de avançar, pelo menos do ponto de vista moral. Bem, fala-se tanto em transição planetária, e estamos chegando aí, um mundo de regeneração. E o que eu vejo, Karina, ontem mesmo, Estados Unidos bombardeou a Síria. Não é uma contradição? Será? Ontem foi uma guerra como foi no início do século passado? Nós tivemos 2 guerras mundiais. Fora os conflitos isolados pelo mundo todo. Quem estudou a lei de progresso de O Livro dos Espíritos entende que é necessário via destruição para que o progresso se promova. Depois da Segunda Guerra Mundial, tivemos muito progresso no maquinário, nas tecnologias. De lá para cá, se nós olharmos em 1945, praticamente eram aqueles carros velhos. Quem teve um Fusquinha, inclusive na década de 70, era rico. 70. Quem teve uma televisão que para pegar a gente tinha que bater em cima, porque vivia chuviscando e, né? Não, então vamos pular essa parte, porque eu estou rebobinando aqui o tipo da gente, né? Mas tem algo que nós usamos todos os dias, e foi justamente por causa de um conflito que surgiu: a internet. A internet, ela surgiu na Guerra Fria nos anos 80, através da espionagem, da necessidade primeiro dos blocos se comunicarem entre si, os blocos de investigação, para depois eles serem exportados para o mundo todo. E hoje nós usufruímos da internet. Por quê? Porque houve um conflito entre Estados Unidos e Rússia. Então, para vocês verem que por trás de algo que nos parece um atraso, na verdade vem um grande progresso. Faz parte das leis de Deus, que estão lá na parte 3ª de O Livro dos Espíritos, as leis morais. E os Espíritos respondem para clarificar essa questão
que enganas-te, Kardec. Veja só, você está enganado. Observa bem o conjunto e verás que o mundo avança, pois vai compreendendo melhor o que é o mal e dia a dia corrige os seus abusos. É preciso que haja excesso do mal para fazer-lhe compreender as necessidades do bem e das reformas. Olha que realidade! E não é assim na vida da gente realmente, no dia a dia? Aquela situação que eu preciso modificar, mas eu vou empurrando com a barriga, né? A famosa, vai empurrando até a hora que der. Depois eu resolvo. Até aquele regime que a gente fica de começar, deixa para segunda-feira. Agora, bora. Não é assim? Deixa para depois. Porque a gente confunde muito o desejo com a vontade. Eu desejo emagrecer, mas se eu tivesse vontade de emagrecer, eu faria algo para emagrecer. Eu fui fumante durante quase 2 décadas e vivia falando para todo mundo: queria tanto parar de fumar. E nesse queria, depois de 10 anos, eu fiquei mais 10 anos querendo. Eu queria. Eu desejava parar, mas eu só parei quando tive vontade de parar. Então a coisa fica na esfera do desejo. Quando você fala, eu queria muito fazer algo. Sim, você deseja. Porque na hora que você realmente quiser algo, você estará realizando esse algo. Então nós não podemos confundir. Então é preciso que haja excesso do mal. É como se fosse uma força para nos impulsionar para tomar outra atitude e melhorarmos. No Livro dos Espíritos também, na questão 365, Kardec questiona: por que é que alguns homens muito inteligentes, o que indica acharem-se encarnados neles espíritos superiores, são ao mesmo tempo profundamente viciosos? Nós confundimos o progresso moral com o progresso intelectual. E as grandes decepções são aquelas que nós olhamos aquela pessoa muito inteligente e exigimos dela uma postura que ela ainda não tem maturidade moral para exercer. E vice-versa. Às vezes, uma pessoa muito simples, sim, nem tanta cultura assim, mas é uma pessoa humilde, é uma pessoa bondosa, caridosa, maravilhosa e todos os ossos que a gente possa usar. E no entanto, ainda não tem aquele progresso intelectual avantajado. Não tem, a gente pode dizer que tem um PhD, né? Ela se formou na bondade, na lei de amor. Os espíritos falam, é que essas pessoas ainda não são bastante puros como espíritos encarnados nesses homens, que então, e por isso, cedem à influência de outros espíritos mais imperfeitos. Então, veja bem, se eu não evoluir moralmente, mas só evoluir intelectualmente, isso quer dizer que moral, gente, quando eu falo de moral, eu estou falando de valores da alma. Por isso que eu gosto de fazer até uma brincadeira. Moralma. Você liga a moral, que são os valores que nós temos que desenvolver como espírito. Se eu só desenvolvo meu intelecto e não trabalho meus valores morais, o que é que ocorre? Fico aberto a influenciações espirituais. Os obsessores. Eu, quando fui elaborar a palestra, formação moral para a nova era, aí tem um obsessor que eu já trabalhei ele, hoje ele me faz companhia, é amigo. Ele falou: Karina, você não sabe uma formação moral da velha era, vai pensar na nova era. Começou de piadinha. Eu falei: mas rapaz, se eu não me conhecesse. Assim somos nós, suscetíveis constantemente a influenciações.
E essas pessoas, quando elas não se preocupam com o espírito, acabam usando a inteligência para o mal. Vou citar só um exemplo que todo mundo conhece. Adolf Hitler, extremamente inteligente, usou a inteligência para o mal. O espírito progride em insensível marcha ascendente. Mesmo que você diga, eu não quero evoluir, eu vou ficar aqui, não vou evoluir, não vou, vai. Uma hora você vai. Cada encarnação é um aprendizado. Desencarnou, vai reencarnar de novo, e aí vai. Tudo é experiência para o espírito. Mas o progresso não se efetua simultaneamente em todos os sentidos. Uma hora progredimos mais em determinada área, por causa das experiências que estamos vivenciando, outra hora em outra área. Durante um período da sua existência, o espírito, ele se adianta em ciência, durante outro, em moralidade. E um em outro. Se a gente sabe disso, a gente pode trabalhar até as duas coisas simultaneamente. Porque agora eu tenho ciência disso. Quando eu sou ignorante, que eu não estou sabendo, eu vou conforme a maré, através da lei da vida. Mas quando eu tomo ciência de determinado assunto, eu passo a ser responsável pelo resultado. Quando a gente fala de uma pessoa ignorante, a gente não fala de uma pessoa matuta, não. Ela ignora o que existe. Mas existe. Ela apenas não olha para aquilo. Ela ignora. Tem determinadas coisas na vida que nós somos assim. A legislação mesmo. Cada vez mais precisamos de leis para conter os nossos ímpetos. Se não tivesse radar, não tivesse aí um limite de velocidade, nossa, antigamente, aliás, era assim, era um rally pelas estradas, pelas ruas. Foi necessário uma lei de trânsito, com todos esses limites, e mesmo assim, tem gente que invade sinal, tem gente que ultrapassa a velocidade, tem gente que estaciona onde não pode. Por quê? Porque não sabe? Tirou a carteira e não sabe? Sabe. Porém, ignora. Mas responde mesmo assim. Então, prosseguindo no Livro dos Espíritos, que definição se pode dar de moral? Finalmente, eles dizem, didaticamente, moral é a regra de bem proceder, isto é, a distinção entre o bem e o mal. Então, eu consigo discernir o que é o bem e o que é o mal. Funda-se na observância da lei de Deus. Onde é que está escrita a lei de Deus, gente? Consciência. Na consciência. Questão 621 de O Livro dos Espíritos, na consciência. Todo mundo aqui tem consciência? Tem. Então todo mundo tem a lei de Deus dentro de si. Não é isso? E o que é que está fazendo errado? O que é que eu estou equivocada? Que eu de vez em quando sofro. Pode não sofrer, não estar sofrendo agora, mas de vez em quando realmente fica difícil para mim. Quando eu estou passando por um sofrimento, é porque eu estou infringindo a lei de Deus em algum aspecto. Então este é o momento de parar, fazer uma autorreflexão, trabalhar o autoconhecimento, para entender onde é que eu estou falhando com a lei divina. E aí eu começo a superar essa etapa. Então o homem procede bem quando faz tudo pelo bem de todos, porque então cumpre a lei de Deus. Nós podemos resumir a lei de Deus como a lei de amor, porque Deus é amor. Se nós formos estudar as leis divinas,
pelo Livro dos Espíritos, nós vamos ver que didaticamente Kardec ele dividiu em 10 leis. Essa divisão inclusive é comentada pelos Espíritos na questão 648, que é interessante que eles fazem um paralelo com os mandamentos de Moisés, são 10 mandamentos. E eles dizem, nossa, achei interessante essa divisão, porque ela realmente está em equidade com os mandamentos mosaicos. Interessante. E aí nós temos a lei de progresso, que é a primeira, a lei de igualdade, a lei de liberdade, de adoração, de sociedade, de mais o quê? Trabalho, reprodução, destruição, conservação. E a última é amor, justiça e caridade. E os Espíritos dizem, essa resume todas as outras. O homem que aprende a obedecer à lei de amor, justiça e caridade, os Espíritos dizem que é um homem de bem. É aquele que realmente já obedece o maior mandamento, que Jesus nos traz resumido praticamente em 2 e igualando um ao outro. Qual é? Amar a Deus acima de todas as coisas, com todo o seu coração, com todo o seu espírito, toda a sua alma, todo o seu entendimento, a depender da tradução. Eis o maior mandamento. E eis o segundo mandamento, que é semelhante a esse, que é amar o próximo como a si mesmo. Jesus diz que amar o próximo como a si mesmo é igual a amar a Deus acima de todas as coisas. Então, quando nós desenvolvemos os valores necessários para estarmos obedecendo à lei de amor, justiça e caridade, nós já estamos amando o próximo, a nós mesmos e a Deus. E como se pode distinguir então esse bem desse mal? Bem é diferente do mal? É, né? Isso é fato. Agora, por exemplo, muita coisa que eu acho, aliás, eu antes de ser espírita era assim, muita coisa eu achava que era ruim, hoje eu acho ótimo. A minha ótica muda. Porque a gente começa a compreender o que acontece conosco. Quando a gente não entende, a gente fica perdido no escuro, que nem criança quando está no escuro, né? Fica medo de ficar no escuro. Hoje em dia ainda durmo com luz acesa até hoje. Aí minha mãe virou assim, minha filha, mas você não frequenta centro espírita, você não vê espírito, porque você ainda dorme com luz acesa? Durmo com luz acesa. Então, ó, minha mãe, para você ver que o meu problema não é com espírito. Deve ser de vidas passadas, né? De outras encarnações. Então, os Espíritos respondem a Kardec, o bem é tudo o que é conforme a lei de Deus. Então não é o que eu acho que seja, é o que está em conformidade com a lei divina. E o mal é tudo que dela se afasta. Assim, fazer o bem é proceder de acordo com a lei de Deus, e fazer o mal é infringir a lei de Deus. Só isso. Agora é só a gente agir. Fácil? Bem, e, como eu disse, essa lei de Deus é a lei de amor. Santo Agostinho, lá no 4º século, ele já dizia: ame e viva como quiseres. Ame. Apenas ame. Se você já conseguir amar a todos, amar você, amar a sua vida, amar o que te acontece, amar tudo ao seu redor, você pode viver do jeito que você quiser, porque você é um exemplo de amor. Quando nós falamos dos evangelhos, eu acho interessante porque quando eu estudo os evangelhos na Bíblia, eu
vejo ali o relato sobre a vida de Jesus. Então, para mim, quando a gente fala de evangelho, a gente fala de Jesus. Jesus era o próprio evangelho. O que é evangelho? Boa nova. Ele trouxe a boa nova para todos nós. Ele não era um mensageiro. Ele não só falava. Ele era o próprio evangelho. Vivo. Porque ele agia no amor. Ele não falava só, ele agia no amor. Então ame e viva como quiseres. Quando a gente fala em formação moral, em evolução, vamos ter que trabalhar um pouco para combater determinadas paixões, vícios, o que nós podemos às vezes chamar de defeitos, né? Alguns. Eu acredito que a gente já tenha superado uma boa parte deles. Por exemplo, orgulho. Aqui não tem ninguém orgulhoso, né? Só eu. Eu que estou trabalhando a humildade, eu digo, eu sou orgulhosa. Vaidade. Inveja. Inveja. Ah, tem alguém invejoso aqui? Claro que não, né? Não. A semana passada fui levar meu carro na revisão. A mulher leva carro na revisão, viu, gente? E aí tive que deixar o carro. Como eu ia para um lugar próximo, tinha um ponto de ônibus bem em frente à concessionária. Vou pegar um ônibus e vou ali no shopping. Entrei no ônibus. Foi ônibus, viu, gente? Não foi Uber, não sou assim tão sofisticada. Aí eu tô no ônibus, parou um ponto, entrou uma senhora impecável. Não sei nem o nome daqueles tecidos de antigamente. Chique, linda, cheirosa. O ônibus, nossa, só faltou flutuar com aquele cheiro gostoso. Parecia um perfume mesmo cortado. Toda pintada nos trinques. Foi passando assim, na hora que ela sentou, as duas moças que estavam na minha frente falaram assim, que perua. Eu, na hora, quando eu vi isso, eu falei, mas olha, que invejosas. Aí depois eu me dei conta, quem é pior? Eu ou elas? Isso é autoconhecimento. Há um tempo atrás eu não ia perceber essa minha atitude. Quando elas falaram que perua, e eu comecei a criticar essa atitude delas, eu me lembrei daquela passagem que Jesus fala, não julgueis para que não sejais julgados. E também ele fala, antes de você falar do cisco do olho do teu irmão, tira a tua trave, olha para teus defeitos. Mas a gente só consegue fazer isso com a paz, não, é a vontade. A gente tem que buscar isso. A gente tem que trabalhar isso em nós. Se não fizer agora, vai fazer depois, em outra encarnação. E aí a gente vai andando, acelerando o nosso passo, e você vai ficando aqui. Aqui não, né? Provavelmente vai ser até transportado para outro planeta, um pouco mais atrasado, primitivo. Vai começar a ter dificuldade novamente para acender a fogueirinha. E aí vai. Não vai ter internet, não vai ter WhatsApp, você vai ser um espírito completamente revoltado por estar num planeta atrasado. Vai ter que desenvolver a humildade, começar a ensinar os espíritos que estão ali contigo, porque você já vivenciou outras experiências e por aí vai. Isso se chama transição planetária. Então vamos ter vontade, atitude. Ciúme. Graças a Deus não tem ninguém ciumento aqui, né? Nem ciumenta, né? Não. Mas uma amiga minha, Florinda, estava ontem em casa, dia de sexta-feira. Quando ela chegou do trabalho, dia de sexta, né? Fim de semana, preparou um jantarzinho e ficou esperando o marido chegar. Aí ela teve a ideia de pegar um livro Paulo Estevam para ler. Alguém leu o livro Paulo Estevam aqui?
prende a gente, né? Ela sentou no sofá, começou a ler, pá. Gesiel já tinha virado Estevão, pá. Saulo já estava na estrada de Damasco. Aí ela olhou no relógio, meia-noite. Cadê o comecinho que não chegou até agora? Aí, taquicardia. Onde que será que está o comecinho? Aí ficou triste primeiro por o comecinho ter esquecido dela. Então pegou o celular, que hoje em dia é assim. Aí pega o celular, vai logo ver se tem uma mensagem. Não tinha nenhum WhatsApp. Aí ela, quando viu, visto pela última vez, 7h30 da noite. Afe Maria, pra quê? Mandou uma mensagem, deu 1 minuto, olhou, um tico só, não tinha 2. E nem viu, então tá desligado o celular dele. Liga, cai na caixa, nem chama. E aí o coração... Onde será que ele tá? Por que ele desligou o celular? E começa a insegurança. E aí um medo vai virando o que era um gatinho, um tigre, depois um leão, e esse leão daqui a pouco está comendo você. Assim que as coisas começam. Porque criamos uma psicosfera que atrai as nossas companhias que querem nos influenciar para o mal. É isso mesmo, ele deve estar em algum lugar com os amigos. Aí você, puxa, ele esqueceu de mim, saiu com os amigos. Não, ele deve estar na casa da minha sogra, lá no Jararaca. Porque a maior inimiga da mulher sempre é, né? A mãe, é a nora. E aí a tristeza virou raiva. Aí ela foi na geladeira, pegou um copo de água, viu um rolo de macarrão em cima do fogão, pegou, sentou no sofá. Vou continuar a ler um pouquinho. Aí começou a ler. 1h da manhã, chega a comecinho, sorrindo. Ela já para tirar o rolo de macarrão na cabeça dele, mas ela tirou o livro Paulo Estevam, porque era mais leve. E ele tomou até um susto com aquela atitude, com a gola da camisa suja de batom. Amor, por que você tá assim? Eu tive que fazer o serão, estava no centro espírita até agora. Sabe o que é, amor? Porque amanhã vai ter a 11ª jornada lá no centro. Vamos receber um palestrante, resolvemos pintar o centro. Todos nós estávamos lá trabalhando até agora. E imagine que tinha inclusive uma irmã de 89 anos que estava conosco. Na hora que veio se despedir de mim, melou minha camisa de batom. Olha a situação. E é isso que nós fazemos conosco. No livro No Mundo Maior, de autoria espiritual de André Luiz, aliás, a série de André Luiz é fantástica. Tem pessoas que viram assim, é muita imaginação e tudo. Não, é realidade. É porque nós temos que abrir a nossa mente para entender as informações que André Luiz nos traz. E tem um momento no livro, No Mundo Maior, que André Luiz vê um espírito com um fígado muito aumentado, uma encarnada, né? Com o fígado muito aumentado. E aí André Luiz vira assim, e por que o fígado dela está assim, inchado, enorme? Aí o mentor vira para ele e fala, isso daí foi um ataque de cólera, fúria, raiva. Então olha como nós nos envenenamos constantemente, sem nos dar conta. Porque não prestamos atenção à nossa mente, aos nossos atos, ao que pensamos. Então temos tudo isso para trabalhar. Avareza, o ódio, remorsos, vingança, agressividade, né? Muitas outras coisas. Tudo isso é um trabalho árduo, mas vale a pena. E a regra de ouro, qual é? Jesus já nos ensinava. Em Mateus, no capítulo 7, um capítulo que vem logo depois do Sermão da Montanha. O Sermão da Montanha começa no capítulo 5. Aliás, o Evangelho de Mateus, para mim, é um dos melhores a ser realmente estudado. E diz, tudo aquilo, portanto, que quereis que os homens vos façam, fazei-o vós a eles. Pois esta é a lei e os profetas.
que você gostaria que fizesse com você, faça aos outros. Você não quer que ninguém lhe faça mal. Então, seja bom também para com o próximo. Uma mesma família humana foi criada na universalidade dos mundos, e os laços de uma fraternidade que ainda não sabeis apreciar foram dados a esses mundos. Essas são palavras de Allan Kardec, no livro A Gênese, que nós vamos começar a estudar. E você me veja o tempo, viu? Porque o relógio está aqui, né? De ré. Então, eu tenho quanto tempo? Pronto, 30 minutos. Vou botar aqui. Que aqui é mais fácil, né, gente? Ainda não estou com o perispírito acoplado assim, bem, para enxergar por trás também, né? Então, nós vamos falar da grande família universal. Somos todos irmãos. Quando a gente fala assim, nós somos todos irmãos, somos filhos do mesmo Pai, do mesmo Criador. Vamos começar do início. Como os espíritos são criados? Simples e ignorantes. Lá na questão 100 do Livro dos Espíritos. Mas antes de chegar na 100, a gente passa logo no início do livro, na questão 23. Quando Kardec questiona o que são espíritos, princípio inteligente do universo. Só que quando chega mais à frente, na questão 76, ele questiona de novo: o que são espíritos? Kardec errou? Está perguntando 2 vezes? É que na parte primeira do Livro dos Espíritos, quando ele questiona o que são espíritos, na questão 23, estamos falando da criação divina. Quando adentramos na parte 2, na questão 76, já estamos falando dos espíritos, dos seres espirituais e do mundo espiritual. Aí Kardec questiona de novo, já que o assunto são os espíritos. Só que a resposta é um pouco diferente. Eles respondem: são seres inteligentes da criação. Mas não era princípio, agora são seres, gente? Isso é evolução. De princípio inteligente, nós vamos nos aprimorando. Aí lembra que ele chega a falar dos reinos? Reino mineral, vegetal, animal, e ele classifica até o reino, no caso do homem, espírito humano, hominal. Mas sabemos ainda, né, que na ciência a gente por enquanto só tem 3 reinos. Em outros planetas já teremos mais. Só que ainda não chegamos lá. E é isso que Allan Kardec traz no livro A Gênese. Olha, a nossa visão é muito limitada como seres terrestres. Mas nós vivemos num sistema solar com bilhões de estrelas. Numa galáxia que nós temos cerca de 200 milhões de sóis. Ou seja, esse Sol que nós temos, que é o astro, que sem ele a vida, como nós concebemos, não seria possível aqui na Terra. É um entre 200 bilhões da galáxia Via Láctea. De um universo que até agora o homem, pelo menos tem uma ideia que tenha de 200 a 400 bilhões de galáxias. Tudo é bi, né? Chique. E a gente não consegue nem conceber a ideia disso. E para que tanto astro celeste se só tem vida na Terra? Não, né? Então, ainda não estamos evoluídos o suficiente para entender outras vidas, outras espécies, outros reinos. Outros reinos. Interessante, outro dia eu estava falando sobre a gênese orgânica e eu tive que estudar bem o assunto e me deparei
com a tabela periódica de Mendeleev, que todo mundo deve ter estudado, aquela coloridinha cheia de elementos, na química, né? Nós temos todos os elementos da natureza em nós. Então, quando você pega uma pedra, um mineral, aquela pedra, a formação dela, você tem em você. Tem dentro de você, tem no seu corpo humano. Às vezes uma quantidade maior, uma quantidade menor. Quando você vai para o reino vegetal, as plantas, a mesma coisa. Os animais, a mesma coisa. Os cientistas, inclusive, dizem que o nosso planeta basicamente é composto de chum. Chum não é um elemento não, viu gente? É uma sigla. Carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio. Tudo tem chum no nosso planeta. E por aí vai. Então, isso é prova de que nós partimos em algum momento, um princípio, que é o princípio, aquilo que inicia, inteligente. E agora já atingimos a inteligência. Somos seres inteligentes. E quem é que tem a inteligência suprema? Então, olha como estamos falando de inteligência o tempo inteiro. Só temos que usar agora, né? E nós estamos usando por quê? Então, a grande família espiritual. Nós não somos só irmãos entre nós mesmos aqui, não. Chico Xavier, inteligentemente, ele uma vez falou que os animais são os nossos irmãos menores. Não é à toa que eu vejo muita gente aí tratando o bicho como se fosse filho. Porque são mesmo. Então, quando a gente vê a criação divina com um olhar de amor, nós estamos olhando para Deus. Então, meus amigos, é a grande família dos espíritos que povoam as terras celestes. É a grande irradiação do Espírito Divino que abrange a extensão dos céus e que permanece como tipo primitivo e final da perfeição espiritual. Já as nossas sondas, inclusive o nosso telescópio Hubble, está aí em cima, passeando todos os planetas, inclusive já foi em várias galáxias, já passou pelos nossos planetas aqui do Sistema Solar e não detectou vida como o homem concebe a vida. Aí nós vamos na Revista Espírita e vemos os relatos dos espíritos que vivem em Júpiter, dos espíritos que vivem em Saturno. Então, para vocês entenderem, somos seres imortais. O corpo é uma vestimenta, sim, e cuide bem dele. Cuide como a gente compra aquela roupa carésima que a gente suou para guardar, economizou para comprar e temos o maior cuidado em não perder. Assim é o nosso corpo também. A gente tem que cuidar da nossa saúde e utilizar o máximo possível e aproveitar aqui a nossa encarnação. Porque a gente desencarna, a gente só perde o corpo e o trabalho continua. Mas como continua? Enquanto estamos encarnados, a gente não tem a plena noção do que vai ocorrer depois que a gente desencarna. Quem leu aquele livro, Voltei, do irmão Jacó, foi presidente até da Federação Espírita, né? Quando desencarna, presidente da federação. Não tinha brilho entre os amigos espirituais que estavam com ele, os espíritos que a acompanhavam depois da desencarnação, todos com a luminosidade que ele não tinha, e ele, mas eu ajudei tanta gente, eu me empenhei na doutrina espírita, cadê meu mérito? Chegou a ficar triste com essa situação, porque nós podemos fazer muito mais. E só sabemos que podemos fazer mais quando fazemos. Então,
a humanidade tornada adulta tem novas necessidades. Quando Kardec diz, aí não é nem Kardec que está falando, nós estamos no capítulo 18. Os tempos são chegados, na Gênese. O capítulo 18 para mim é muito especial do livro Gênese. É porque poucas pessoas conhecem essa obra. Quem escreveu o capítulo 18? Aí Kardec. Não. Foi Galileu Galilei, através do médium Camille Flammarion. Para vocês verem. Um astrônomo, um físico, um cientista fantástico. Que muitas pessoas dizem que ele morreu queimado na fogueira e é mentira. Ele desencarnou com quase 80 anos de idade, depois de uma grande febre, né, com um problema renal. Então não teve nada de ser coisa, já queimaram o bichinho várias vezes na fogueira que eu já vi. Ah, Galileu disse que a Terra era redonda, tacaram ele na fogueira. Não foi assim, gente. Já diziam que a Terra era redonda 3 séculos antes de Jesus. Ou seja, os filósofos, 400 anos antes de Jesus, já sabiam que a Terra era redonda. Aí chega Galileu Galilei, que a gente traz, né, para os anos 1500, e diz que ele foi tacado, foi queimado na fogueira, não. Então ele escreve esse capítulo, São Chegados os Tempos, que é muito especial. E diz que a humanidade tornada adulta é porque essa humanidade teve uma infância. Nós já deixamos de ser crianças espirituais. Estamos saindo da adolescência. Alguns já chegaram à idade adulta, graças a Deus. Porque a transição é essa. Tem novas necessidades quando a humanidade se torna adulta. São aspirações mais vastas e mais elevadas. É por isso que se despoja das fraldas da infância e se lança, impelida por uma força irresistível, para margens desconhecidas, em busca de novos horizontes menos limitados. O que é que Galileu está querendo dizer aí? Que nossa família, essa família universal, é de universo mesmo. Aí eu fico imaginando, vem um irmão de Marte nos visitar e chega aqui e fala, que é isso aí, Karen, que está acontecendo, né? Foi domingo passado isso. Que é isso aí? Ah, o Bavi. É um jogo aí, uma final que está tendo de uns times de futebol. O que é futebol? Ah, futebol, meu irmão. São 22 pessoas correndo atrás de uma bolinha que vai entrar dentro de uma redinha. E aí, quando a bolinha entra na redinha, metade desse povo fica feliz, metade do povo fica infeliz, uns infarto. E o Marcelo vai me olhar o quê? Por causa de uma bolinha? É assim. Imagine quando nós interagirmos com inteligências moralmente mais desenvolvidas. Então, é a um desses períodos de transformação, ou se preferirem, de crescimento moral, que ora chega a humanidade. São chegados os tempos. Da adolescência ela passa a idade viril. O passado já não pode bastar as suas novas aspirações, as suas novas necessidades. Ela já não pode ser conduzida pelos mesmos métodos. De século em século, praticamente um período de 100 anos em 100 anos, não tem mais como a gente voltar atrás. Não tem mais como a gente, tecnologicamente, voltarmos atrás na medicina, no lazer. Imagine a gente em casa agora com aquela televisão chuviscando, depois da televisão de plasma. Da gente tentar falar como está na novela das 6, outro dia eu peguei eu adoro pegar de vez em quando uns capítulos de novela, a mulher falando no telefone, alô fulana, eu, vixe Maria. Isso existiu. Eu me lembro quando eu era pequena, meu pai não queria que eu gastasse o telefone, botava cadeado para não ficar fofocando. Então, tem como eu voltar àqueles tempos, gente? Eu não vou me adaptar. Não tem. Então,
O progresso, ele é contínuo. Contínuo. A fraternidade deve ser a pedra angular da nova ordem social. Mas só há fraternidade real, sólida e efetiva se apoiar sobre a base inabalável da fé. Mas não a fé dogmática. A fé que muda com os tempos e os povos. Não, não é com essa fé. É com a fé que nós trazemos conosco. A fé é aquela crença real. Não é aquela crença barganhada. É certeza. Certeza. Então, mas a fé nos princípios fundamentais que todos os povos podem aceitar. Todos os povos têm fé. Cada um trabalha a forma de expor a fé. Expor. Uma pessoa sem religião tem fé? Se quiser, tem, né? Eu conheço muita gente que não professa nenhuma religião, mas tem fé. A fé acredita, inclusive, até em Deus. Deus existe, Ele criou o universo, mas não professa uma religião. Então, temos que, no caso, os princípios fundamentais que nós todos vamos aceitar. Aquele que tem fé, ele vai acreditar em Deus, na alma, no futuro, no progresso individual indefinido, sempre constante, a perpetuidade das relações entre os seres. Nós sempre estaremos relacionando uns aos outros no sistema solidário. É por isso que a gente não encarna, não reencarna sozinho. Já pensou? Cada um planetinha desse aí fora no universo, não falta planeta para reencarnar, não ia ser joia? Ia conversar com quem? Trocar experiência com quem? Se aborrecer com quem? Fazer o bem a quem? Nada. Por isso que a gente já está aqui junto. Por isso que você tem aquela pessoa que parece um espinho no seu pé em casa. Porque só assim que a gente vai evoluir. Você só pode ser paciente com a pessoa que te tira do sério. Você só pode ser humilde quando chega aquela pessoa grossa falando com você e você... É mais importante ser feliz do que ter razão. Outro dia eu recebi um pedido de socorro de uma mãe muito preocupada com o filho. Ela é espírita, diz que o filho está com um obsessor, que o filho está fazendo e acontecendo, que ela está muito preocupada, que ela está sofrendo com aquela situação, mas que está fazendo de tudo para levar o menino no centro e o menino não quer ir. Só tinha até agora ido uma vez para tomar um passe. Eu virei, aleluia, irmão. Olha o lado bom. Ele foi uma vez, tomou um passe, então ele está aberto à opção. Mas enquanto você falar, ficar atrás dele dizendo, você está com obsessor, você tem que ir ao centro comigo, a criatura não vai. Você está sofrendo, estou arrasada com essa situação. Pronto. Pede ajuda ao seu filho. Não, mas ele que... Não. Pede ajuda você a seu filho. Mas ele que está precisando de ajuda. Linda, você quer ser feliz ou quer ter razão? Mas como assim? Você não está sofrendo? Estou, então você não vai mentir. Você vai dizer para o seu filho, filho, eu ando muito angustiada, com alguns problemas. Estou realmente precisando ir no centro, tomar um passe. Você pode me acompanhar? Não queria ir sozinha. Pronto. Então, quando ele pensar que ele está ajudando você, que ele está dando suporte para a mãe, é diferente dele ser, no caso, ele está com um encosto, né? Dele ser o errado, o prejudicado. Ainda mais um jovem. Então, a gente tem que ter muito tato para viver. Muito. Somente o progresso moral pode assegurar aos homens a felicidade na terra, refreando as paixões más. Somente esse progresso poderá fazer que reine entre as criaturas a concórdia, a paz e a fraternidade, ensinando os homens a se considerarem irmãos e a se auxiliarem mutuamente.
vai chegar o dia que todos nós estaremos convivendo harmoniosamente. Não estaremos mais matando os seres para comer. Vamos voltar ao nosso reino vegetal, viver de luz. Será maravilhoso. O mais belo lado do Espiritismo, meus amigos, é o lado moral. É esse lado que a doutrina espírita nos desperta. É por suas consequências morais que triunfará, pois aí está a sua força. Por aí é invulnerável. Ele inscreve em sua bandeira amor e caridade. E caridade, a maior e melhor é a caridade moral. Caridade moral a gente só faz com esforço próprio. É uma luta diária. É uma luta conosco. Quem já leu a questão 919 de O Livro dos Espíritos? Quando Santo Agostinho diz o que nós devemos fazer todas as noites, ao final do dia, né? Olha como ele é detalhista. Ao final do dia, todas as noites, o que é que devemos fazer? Fazei o que eu fazia quando vivia na terra. Ao final do dia, todas as noites, repassava o que eu teria feito durante o dia, o que eu deixei de fazer, o que eu poderia ter feito e não fiz. Ele faz um balanço do dia. E por que ao final do dia? É porque acabou, é? A gente deixa de viver quando dorme? Não. Eu costumo dizer que quando a gente dorme, a gente vive mais. Quando a gente tem consciência que somos espíritos, uma vida material aqui na Terra e não o contrário, nós temos essa consciência, sabemos então que quando vamos dormir, vamos emancipar o nosso espírito, ou seja, folgar parcialmente, sair do nosso corpo material para novas experiências. Tem espíritos que vão tomar curso, tem espíritos que vão encontrar os amigos para alguma tarefa específica, fazem pesquisas, como tem espíritos que vão para o barzinho, tem outros que vão para as festas, balada, vai para onde o que o seu psiquismo quiser. Para vocês verem a importância disso. Eu, quando estudei esse tema, a emancipação da alma, foi o que me ajudou a parar de fumar. Eu ainda não era palestrante. Eu estava iniciando meus estudos na doutrina espírita e me deparei, porque eu adorava essas coisas de sonho, tem muito o lado esotérico, né? A pessoa, o que será que significa meu sonho? Não é isso? Então, eu, por curiosidade, fui logo, naquele capítulo do Livro dos Espíritos, e eu percebi o seguinte: nossa, vai ver que eu estou fumando quando eu durmo. Comecei a orar antes de dormir, pedindo ajuda para que eu não fosse para locais que me atraísse para o cigarro. Depois disso, pense numa pessoa que se livrou tranquilamente do vício do cigarro. Fui eu. Isso é autoconhecimento. Isso é nós reconhecermos os limites. Isso é nós sabermos que as possibilidades são muito maiores do que nós conseguimos enxergar. Quando, se eu não fosse espírita, eu ia saber que ao dormir eu poderia estar indo em lugares, me encontrar com pessoas que fumavam e aí ficar fumando também. Quando? Só me tornando espírita que eu poderia saber. Lembremos, só aqui na Terra nós temos 30 bilhões de espíritos. 6 bilhões, até outro dia eu estava dizendo 4,5, mas já me corrigiram. 6 bilhões encarnados, 24 bilhões desencarnados. Se carinha desencarna aqui, tchau, fui embora. Eu paro de pensar?
Eu paro de querer, de ter minhas vontades, minhas preferências? Não. Imagine então todas essas mentes influenciando a psicosfera terrestre. Você acha que você vai ser uma exceção e não vai ser influenciado? Você é chique? Isso é arrogância do espírito. Então temos que ser humildes e reconhecer os nossos limites. Eu vou ficando por aqui. Agradeço a atenção de todos vocês. Desejo que vocês realmente encontrem e fortaleçam a vontade de progredir. Ela está dentro de cada um de nós. A vontade está no espírito. O espírito é pensamento e vontade. É isso que impulsiona o espírito. Você é o que pensa. Concretiza o que tem vontade. Busque, que você encontrará. Já dizia Jesus. Muita paz a todos.